Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. E estou aqui para esclarecer para vocês, né, sobre a TRI, isso mesmo, né, já que a gente tá falando aí sobre os resultados do Enem, por isso que eu falo, gente, não se preocupem tanto com o gabarito, tá, das questões. Por quê? Porque, gente, o próprio INEP, né, o MEC, enfim, eles têm um método de correção, que é a TRI, então não se preocupem tanto com isso, tá? Se foquem mais, preocupem mais com o resultado da correção do INEP. Então, mesmo assim, né, vocês não precisam se preocupar, vocês já deram o melhor de vocês, já fizeram a prova, já estudaram, enfim, tá bom? Tem os gabaritos no site oficial? Sim, tem. Como eu disse para vocês, mas não se preocupem tanto com isso, porque o próprio INEP tem o método de correção do Enem. Então, é isso que eu quero falar para vocês, trazer aqui créditos às fontes aí do site do MEC, do INEP, né, os sites oficiais, que disponibilizaram essas explicaçõezinhas. É um pouquinho complexa esse método de correção, mas eu queria trazer para explicar para vocês, né? Enfim, como funciona essa correção do Enem. Por isso que eu falo para vocês, não se preocupem aí com o gabarito, com o número de acertos, tá bom? Porque ele tem o próprio método de correção e é isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá? Créditos ao site do INEP, da fonte aí do Enem de 2022, 2021, tá? Do edital, mas ela tá valendo. Então, achei interessante essa cartilha que eles deram aí uma explicação na página do participante. Depois eu vou deixar o link aí abaixo, tá? Créditos aí ao site oficial. Olha só que interessante as explicações que eles deram, né? Eu vou ler só resumindo aqui para vocês, né? Entenda aí a sua nota no Enem. Então, como é que seria isso, tá? Olha só, vamos lá, vamos explicar aqui, ó. Introdução. Então, olha só, como que é calculada a minha nota no Enem? Porque acertei mais questões este ano do que no ano anterior e minha nota é menor? Qual é o peso de cada questão no Enem? Por que quem acerta todas as questões não recebe nota 1000? Ou os que erram todas não têm nota zero? Então, olha só, né? Para ajudar-lhe, este guia foi elaborado com o objetivo de esclarecer suas dúvidas. O Enem é uma prova em que a nota não é calculada da mesma forma como estamos acostumados na sala de aula. Por isso, muitos participantes têm dificuldade de entendê-la. Então, aí, tá? Só para clarear para vocês que não se preocupem tanto com o número de acertos, entenderam? Eles têm um método de correção, olha só. Nas avaliações, normalmente, espero que esse vídeo ajude vocês, tá, gente? Porque muita gente tem dúvida, então, por isso que eu quis trazer esse vídeo explicativo para vocês, para ajudar vocês aí em relação a exatamente isso, tá? Ó, nas avaliações, normalmente, as nossas notas são calculadas de 0 a 10, ou 0 a 100, né? E a forma de calcular a nota é simples, bastando somar as questões corretas nas provas. Então, por isso que não se preocupem com o número de acertos, mais uma vez, ó. Imaginemos que um professor elabore uma prova com 10 questões para avaliar o conhecimento dos alunos de matemática, em que cada questão vale um ponto. Ao final da prova, o aluno A e o aluno B acertaram 6 questões, porém não acertaram exatamente as mesmas questões. Será que os alunos deveriam receber a mesma nota? Será que os dois alunos possuem o mesmo conhecimento em matemática? Olha só. Assim, a natureza específica de cada questão deve ser considerada na metodologia de cálculo de tal forma que possa diferenciar alunos com a mesma quantidade de acertos. Por exemplo, certas questões são acertadas consistentemente apenas por participantes com elevada habilidade, enquanto outras são frequentemente acertadas pela maioria. O modelo da teoria de resposta ao item, que seria a TRI, né, utilizado no Enem, capta isso. Como assim, tá? Ó, nesse contexto, explicaremos o cálculo da nota da prova objetiva, uma vez que a nota da redação é calculada de outra forma, ou seja, 1000, tá? Então, ela é a parte. Por quê? Porque tem todo, não não é múltipla escolha, tá? Ó, é múltipla escolha, desculpa. A redação, tá, gente? Ela é escrita, tá? Então, olha só a diferença, tá? Então, a gente tem os corretores, né? Desculpa, o INEP tem corretores específicos para redação, tá? E os corretores específicos, né? Uma maneira específica diferenciada de corrigir as questões. Então, olha só, ó. Por exemplo, certas questões acertadas consistentemente, tá?
É o modelo, tá falando aqui da redação calculada de outra forma, tá? Já explicada no documento de redação de 2020, cartilha do participante. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode disponibilizar aqui para vocês como é feita a correção da redação. Ó, disponível no site do Instituto, tá? Beleza. Na prova objetiva do Enem, a nota não é calculada levando em conta somente o número de questões corretas. Entenderam? Mas também a coerência das respostas do participante ao conjunto das questões que formam a prova. Essa coerência será discutida mais adiante. A nota é atribuída em uma métrica escala criada pelo INEP especificamente para o Enem, com o objetivo de medir o conhecimento proficiência do participante em 4 áreas, ou seja, né? Matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. No Enem, para medir o conhecimento do participante, a prova é elaborada 45 questões em cada área do conhecimento, seguindo a matriz de referência do exame, que toma como base documentos oficiais que subsidiam o ensino médio, proficiência verificada, com apoio na análise do perfil de respostas do participante conjunto das provas, tá? Conjunto de item da prova. Nesse guia, item e questão serão tratados com sinônimos. Beleza, olha só. Calculando as notas. Medir é avaliar por meio de instrumento de medida e comparar com um padrão para medidas de distância, por exemplo. Instrumento é a régua, padrão pode ser centímetro para ferir. Aqui é uma explicação, tá? Ó. É balança, padrão, ser grama, já medir conhecimentos, habilidades descritas em matrizes do Enem. É algo abstrato. O instrumento da medida é a prova, o padrão da medida é a escala construída por um método da TRI de interpretação. Aí tem um exemplinho, né? Tudo é medido, ó, como medir proficiência em matemática, tá? Para medir conhecimentos, aplicam-se provas com itens pertencentes à figura, tá? Então, aqui vai ser calculado o conhecimento, ó. Calculando sua nota por meio do modelo de TRI. Os procedimentos de cálculos das notas dos participantes e da análise dos itens do Enem têm como base a teoria da resposta ao item, que é a TRI, né? É conjunto, aqui no caso, peraí, gente, só um minutinho. Então, a gente vai ter aqui os modelos matemáticos, tá? Ó, da TRI, ó. A TRI é um conjunto de modelos matemáticos, tá? Em sua área está avaliada a característica de parâmetro. Um aspecto importante é que ela considera a particularidade dos itens. Então, olha só. Assim, as notas não dependem do total de itens de provas, mas cada item que o compõe. Dessa forma, duas pessoas da mesma quantidade de acertos nas provas são avaliadas de formas distintas, dependendo dos itens certos e errados que podem ter notas diferentes. Então, olha só, o modelo matemático da TRI usado no Enem vem com detalhes técnicos adiante, tá? Considerando 3 parâmetros. Então, como que seriam esses parâmetros? Ó, que expressam informações do item essenciais para avaliar sua característica e, consequentemente, a medida do conhecimento. Parâmetro de discriminação. Então, como é que seria isso? Vai ser o poder aí de discriminação que cada questão possui para diferenciar os participantes que dominem dos participantes que não dominem a habilidade avaliada na questão do item. Parâmetro de dificuldade, associado à dificuldade da habilidade avaliada na questão. Quanto maior seu valor, mais difícil é a questão. Aqui no caso, ele é expresso da mesma escala da proficiência. Em uma prova de qualidade, devemos ter questões de diferentes níveis de dificuldade para avaliar adequadamente os participantes em todos os níveis de conhecimento. Parâmetro de acerto causal. Em provas de múltipla escolha, um participante que não domina a habilidade avaliada em uma determinada questão da prova pode corresponder corretamente o item devido ao acerto causal. Assim, o parâmetro representa probabilidade de um participante não domina a habilidade de um determinante de questão. A prova pode responder corretamente a um item devido ao causal. Assim, esse parâmetro representa a probabilidade de um participante acertar a questão não dominando a habilidade exigida. Então, o que acontece, gente? Olha só, a gente tem a imagem aqui da curva, né? De como que é feita aí essa correção, tá? Desculpa, olha só. Vamos lá, ó.
Então, gente, olha só, como eu, ai, desculpa, enfim, como eu mostrei aqui pra vocês o gráfico, né? Então, olha só. Aí a gente tem o gráfico 1, tá? O gráfico 1, ele vai representar aí o perfil de uma questão em relação a esses parâmetros, tá? A curva obtida pelo modelo de TRI mostra a relação entre probabilidade de acertos para a eficiência dos respondentes. Podemos notar, então, que somente respondentes com proficiência acima do valor do parâmetro B de dificuldade é que terão alta probabilidade de responder corretamente a questão. Então, a gente tem todo um gráfico, tá? O participante A com proficiência de 650 tem aproximadamente probabilidade de 0,85 de responder corretamente as questões representadas. Então, reparem que tem todo, né, uma maneira de correção, ó, da posse dos parâmetros, ó, posicionando sua nota na escala régua, tá? Ó, o INEP, a partir de pré-testagens nacionais, então tem pré-testagens, tá? De algumas aplicações iniciais do Enem, obteve os valores de parâmetros A, B e C, milhares de questões, montando assim um banco de itens de questões, tá? Para cada uma das 4 áreas. Com base nas informações, as questões são posicionadas na escala régua, permitindo desse modo a interpretação pedagógica, o posicionamento de cada questão nos níveis de escala que se dá aí por meio de critérios probabilísticos, os quais garantem que somente participantes com proficiência igual ou maior que daquele nível possuem alta probabilidade de responder corretamente as questões que estão nesse nível em níveis inferiores. Geralmente, o posicionamento do item está um pouco acima do parâmetro de dificuldade. A questão é sempre posicionada no valor da régua em que a probabilidade de acertos está em 0,65, no qual representa que participantes de nível possuem alta probabilidade de dominar o conteúdo da questão. Então, questões pedagogicamente mais fáceis serão posicionadas na parte inferior da régua e aquelas pedagogicamente mais difíceis serão posicionadas na parte superior. O grande diferencial da TRI é o que, ó? É que questões e participantes são posicionados na mesma régua. Ó, o INEP criou uma escala para cada área de conhecimento. Isso quer dizer que 4 notas são calculadas, sendo que cada escala depende de 2 valores. Então, quais seriam esses? Ó, valor da posição ou de referência, para qual foi atribuído o valor 500, que representa o desempenho médio dos concluintes regulares do ensino médio de 2019 que realizaram o exame naquele ano, tá? Valor de dispersão, ao qual foi atribuído o valor 100 representantes em uma medida de variabilidade média de notas concluintes em relação ao desempenho médio de 500. Esse valor é reconhecido pelo desvio padrão. Então, tem toda uma técnica, ó. É calculado o número de participantes, o número de questões, tá? O nível de questão, se é fácil, difícil, uma média, e a nota deles, tá? Quantos eles acertaram. Então, olha, tem todo um método de correção, ó. Posição de referência, escala de proficiência, tá, gente? Então, quando fala, o Enem, por que demora? Sim, gente, tem todo um processo de correção das provas, né? Avaliação aí de como é realizado, né? O número de candidatos, o número de questões, o nível das questões. Então, olha só, a escala tem uma interpretação pedagógica e as questões são posicionadas na régua de acordo com a coerência pedagógica. O participante também será posicionado na régua, ou seja, terá sua nota conforme conhecimento pedagógico. Isso quer dizer que sua nota não depende das notas dos demais participantes, mas apenas do posicionamento das questões na régua. A escala da régua pode assumir qualquer valor conjunto dos números reais, por exemplo, 632,6, né? Enfim, por exemplo, a figura a seguir é razoável. Dizer que o participante domina as habilidades avaliadas por questões. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, questões, né? O número de participantes, né? Tem todo um exemplo, ó, alocação de questões participantes na mesma escala, tá? Para ilustrar a posição da régua, o INEP desenvolveu um mapa de itens de área de conhecimento. Nesse mapa são apresentadas descrições de habilidades. Então, vale lembrar, gente, ó, as questões da prova, tá? Abaixo são apresentadas algumas dessas descrições de nível 650 a 700 de cada escala proficiência. Você poderá visualizar o mapa completo em itens no site do INEP. A gente tem, olha só, quer ver? Ciências humanas. Então, ainda tem as competências das áreas da natureza, né? Da natureza não, da natureza, de humanas, né? Matemática, enfim.
Tem também a seleção das áreas do conhecimento, ó, humanas, analisar com base o gráfico da conquista analisar, desculpa, com base em gráfico a conquista do voto pelos analfabetos, identificar mecanismos de controle social da República Velha, fragmentos, enfim, aqui é identificar interesses, tá? Aqui é o número de questões, tá? De questões não. Isso, peraí, deixa eu ver se eu não me perdi. Aplicar, das áreas de conhecimento, como que vai ser calculada essa nota, tá? Então tem todo um detalhe de ciências humanas, como que seria essa pontuação, ó? Mapa de ciências da natureza, então, ó, relacionar fenômenos de fração. Então, como que é calculado, tá? Olha só, aqui, ó, entendi. Como que é calculado cada questão? Ó, mapa de itens de ciências humanas e suas tecnologias. Aqui, ó, linguagens, ó, pronomes, reconhecer característica. Como que o candidato está desenvolvendo em cada questões dessa, dentro dessa área de conhecimento, entendeu? Em vista da escala de questões, de nível das questões, se é fácil, médio, difícil, dos outros candidatos, como que os outros candidatos muitos acertaram, muitos erraram, era uma questão fácil, média, difícil, né? Como que esse candidato foi nessas áreas de conhecimento, tá? Então, seria isso, ó. Entendendo outros aspectos do modelo, ó. Por se tratar de algo usualmente não está previsto no cotidiano as provas escolares a TRI, tá? Se mostra como fonte de dúvidas e preocupação dos estudantes brasileiros. Além disso, trata-se de uma metodologia estatística complexa que não pode ser facilmente produzida sem conhecimento de técnicos e uso de softwares específicos. Porém, é um método confiável, largamente utilizado, tá, em aplicações de exames educacionais. Então, olha os países: Estados Unidos, França, Holanda, Coreia do Sul e China, tá? Por exemplo, em consolidações como o Programa Internacional de Avaliação do Estudante, PISA, e o TOEFL, tá? Teste Internacional de Proficiência de Língua Inglesa. Um exemplo de questionamento surge com frequência e se refere à relação das notas dos participantes. Esclarecemos que a nota do participante depende somente de seu conhecimento e de seu momento na prova. Ela não depende do desempenho dos outros participantes, tá? É só uma comparação. Cada participante tem aí uma correção da sua nota individual, então isso é importante lembrar. Sejam eles da mesma edição ou de edições anteriores do exame, também não possuem relação com o desempenho médio dos concluintes regulares, enfim, dos outros anos, tá? Utilizados apenas referência para a construção de interpretação pedagógica na escala de proficiência do conhecimento. Nessa sessão, iremos abordar aspectos teóricos da TRI, explanando pontos que usualmente geram confusão em entendimentos métodos tais como relação entre nota e o número de acertos máximo e mínimos de provas, composições de notas, coerências nas respostas. Como assim? Ó, relação entre notas da TRI e o número de acertos. Apesar da nota do Enem não ser calculada diferente pelo número de acertos, existe uma relação entre o número de acertos e a nota calculada. Isso quer dizer que, o quê? Um participante que teve um número de acertos alto terá nota alta no Enem. E um participante que teve pouco de acertos terá nota baixa? Notas essas relacionadas com os valores mínimos e máximo de cada prova. O gráfico a seguir mostra a relação entre a TRI e o número de acertos de 300 participantes da prova no Enem de 2020. Observe a nota da TRI. Fosse exatamente o número de acertos, os pontos nos gráficos estariam alinhados representando uma reta. As variações desses pontos em relação à reta mostra que o participante com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes. Aí é que tá. Note, no entanto, que essa variação não é tão grande. Então, a gente tem o participante 1, participante 2, participante 3. Olha só que interessante, nesse gráficozinho aqui, ó. O que vai acontecer? Relação entre o número de acertos e a nota calculada pela TRI. Se o participante 1 teve 9 acertos e sua nota foi 446,3, o participante 2 teve 19 acertos e sua nota foi 552, lembre-se que a nota 500 representa uma nota média dos concluintes regulares do ensino médio, ou seja, ele acertou menos da metade da prova e seu desempenho foi equivalente ao desempenho médico dos concluintes do ensino médio de 2009.
Participante 3 teve 34 acertos e sua nota foi 701. Beleza. A nota, ou seja, para quem acertou 45 questões, foi 859. Poderíamos nos perguntar se existe alta relação entre o número de acertos e a nota TRI, por que usar a TRI? Não seria mais simples o número de acertos? Uma das vantagens de se utilizar a TRI é que sua nota nos possibilita fazer comparações entre as notas de diferentes provas da mesma área, mas os acertos de provas diferentes não são diretamente compatíveis com ela. Podemos também construir e interpretar pedagogicamente a escala de proficiência. Então, não é somente o número de acertos. Conta o número de acertos? Sim, mas o nível das questões, tá? Comparado aí, é possível fazer uma comparação com a de outros estudantes. Então, olha só. Máximo e mínimo das provas. Como é que seria isso? A prova é constituída por um conjunto de 45 itens, parâmetros. São esses os parâmetros que definem os valores mínimo e máximo da prova. Assim, quando a prova é composta com 20 itens fáceis, o máximo da prova tenderá a ser mais baixo. E quando ela é composta com muitos itens difíceis, o mínimo tenderá a ser mais alto. Em outras palavras, o mínimo e o máximo em cada prova depende somente das questões que a compõem e não de quem as responde. Apesar de as provas poderem apresentar mínimos e máximos diferentes, seus resultados são comparáveis, pois eles são todos calculados na mesma escala. Conceitos do modelo da TRI utilizados no Enem não é só ter limite padrão inferior ao superior. Isso significa que as proficiências dos participantes não variam entre 0 e 1000. Os valores máximos e mínimos de cada prova dependerão das características dos itens selecionados. Então, não tem. Mesmo que o estudante erre todas as questões, ele não vai tirar 0. Mesmo que ele acerte todas as questões, ele não vai tirar 1000. Entenderam? Não é como você faz uma prova e você acertou tantas questões. Né? Não é isso. Tem um método de ser calculado. Entendeu? Composição das notas. Na divulgação dos resultados, cada participante receberá 5 notas, uma para cada área da prova objetiva e a nota da redação. Cada faculdade e universidade tem regras próprias para utilizar as notas de ingresso, colocando peso nas notas das áreas que julgue ser mais importantes para o curso que está sendo pleitado, fazendo média de média simples. Coerência das respostas. No cálculo da nota, todo modelo matemático da TRI usado no Enem considera a coerência das respostas corretas do participante. Espera-se que os participantes que acertem as questões difíceis devam também acertar as questões fáceis, pois entende que a aquisição do conhecimento ocorre de forma comutativa, de modo que as habilidades mais complexas requerem um domínio de habilidade mais simples. Lembrando que o posicionamento das questões na escala de proficiência é determinado pelas respostas dos estudantes. Assim, na régua de ciência da natureza, o participante é capaz de responder uma questão que exige avaliação da qual combustível energético em sua função de densidade do calor e de combustão, posicionando no nível 697,2 de escala, em alta probabilidade de responder uma questão que exige o cálculo de densidade de amostras, ou seja, aqui está comparando o grau de dificuldade. No entanto, se o participante acerta a questão de um nível acima, que utiliza conhecimento de um nível abaixo, podemos inferir que não existe coerência nas respostas. Dessa forma, os acertos acrescentarão menos na nota do participante na régua. O que acontece, gente? Como assim? Ele está querendo dizer aqui que se um participante, né, acerta uma questão muito difícil e erra uma questão simples, né, considerada simples, que vários alunos acertaram, ou seja, de nível fácil, não tem coerência para eles, né, nesse método de correção, ou seja, ele entende aqui como um chute. Por quê? Se ele acerta uma difícil e erra uma fácil, como que ele vai errar uma fácil e acertar uma difícil? Então, não tem coerência segundo a correção, entenderam? A TRI, por isso que, às vezes, por isso que a gente sempre fala, gente, procurem fazer as questões fáceis, procurem não errar tanto as fáceis, né, consideradas fáceis. Por quê? Porque na TRI ele vai entender como um chute. Como assim? Um participante acerta uma muito difícil e erra uma fácil, né? Então, seria basicamente traduzindo aqui o que ele quer dizer aqui, ó. Cabe ressaltar que utilizaram como resultados das diferentes áreas que deve ser feita em termos pedagógicos, ou seja, utilizando interpretações pedagógicas de escala de cada área,
comparação entre 800 em matemática e suas tecnologias, 750 em ciências da natureza e suas tecnologias, só deve ser feita em termos quando o conhecimento em matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, esses valores representem pedagogicamente. A seguir temos as respostas, né? Das questões já posicionadas e dadas pelos dois participantes. Gente, então olha só, o que acontece? Tá, 45 questões e ela é composta de... Onde que eu parei, gente? Eu perdi aqui. Relação entre... Ah, tá, beleza. Composições das notas. Ah, tá, coerência das respostas, tá. Então, ele entende isso, né? Ó, a seguir temos 10 questões de posicionamento dos participantes da mesma quantidade. Então, o que acontece, ó? Questões mais difíceis e errou mais fáceis. Entenda, como que seria esse modelo, ó? Participante que tirou 400 e participante que tirou 310. Como assim? Olha o nível difícil, olha o nível fácil das questões, ó. A gente tem aqui o participante A, que ele vai tirar uma nota maior, ele vai tirar 480, em vista do participante B. Por quê? O participante B, a gente vê claramente na figurinha, deixa eu até colocar aqui um negocinho que fica mais fácil para vocês, ó. Vamos lá, ó. O participante A, a gente tem aqui o participante A e o participante B. O que acontece? Nível difícil. O participante A, ele vai errar as difíceis, o que seria a lógica, né? E vai acertar as questões consideradas fáceis. Já o participante B, olha só que estranho, foi exatamente o que a gente leu, ó. Ele vai acertar as difíceis e errar praticamente quase todas as fáceis. Então, tem coerência? Não, né? Como é que ele vai errar praticamente quase todas as fáceis, acertar as difíceis e o participante A acertar, claro, as difíceis, né? Que entende que é o normal, comum, né? E acertar as fáceis. Então, por isso que o participante B vai tirar uma nota inferior ao participante A, que seria justo, né? Como ele erra todas as fáceis e acerta as difíceis. Então, ele entende-se que seria um chute, né? A tri entende-se como um chute. Entenderam? Exatamente isso que acontece, ó. Nota, quando dizemos que o participante acertou uma questão no chute, não significa que sua nota irá diminuir, mas ela não tem tanto valor como se o participante tivesse acertado os itens com a coerência pedagógica esperada. Então, sempre é melhor responder as questões do que deixar em branco, pois uma questão certa sempre aumenta a nota e uma questão deixada em branco é corrigida como errada. Então, isso também, tá, gente, em gabarito? Olha só, mesmo que fale, mesmo que não seja bom chute, mas não deixe em branco, tá? Porque pelo menos você vai fazer uma questão. Então você pode errar ou não, pode, né, dar um probleminha aí na tria, enfim, mas não vai ser considerado como errada se você deixar em branco. Se você deixar em branco, pior ainda a situação. Ó, ilustração a seguir, exemplifica a coerência esperada. Altura, nível de dificuldades, né? Que é exatamente o que a gente falou. Fácil, média, difícil, né? Olha só, procedimentos de correção. O cálculo da TRI exige conhecimentos avançados de estatísticas, utilização de recurso computacional e os cálculos são realizados de forma independente em grupos distintos de especialistas, todos os profissionais com larga experiência na área de formação em estatística, matemática ou psicometria. Esse procedimento de múltiplas conferências garante qualidade nos resultados do Enem. O cálculo exige 6 etapas, né? Então, olha só, tem todas as etapas, ó. Aplicação das provas, né? Envio da base de dados para os cálculos, aqui tá explicando como é que é, ó, né? Coerência pelas equipes, né? Então, como que seria aí as notas de acordo com os números de acertos, ó. Interessante, né? Processo das criações das questões, então como que foi esse processo? Ó, o Enem exige um trabalho contínuo na criação de itens de provas que tenham itens válidos de boa qualidade. Com o objetivo de manter a organização dos itens, foi criado o Banco Nacional BNI de itens, né? O BNI é a base de dados como principal objetivo de atender necessidades do INEP na construção de provas, em especial do Enem. A construção desse banco envolve algumas etapas essenciais para o desenvolvimento de uma ferramenta confiável e válida. Elaboração. Então, como é que seria? Elaboração de itens que atende à matriz de referência. O INEP utiliza chamadas públicas para a construção de uma rede de educadores e pesquisadores da educação brasileira,
com experiência docente, interessados em elaborar e revisar itens para o BNI, constituindo banco de colaboradores do BNI. Os elaboradores devem ser especialistas nos conteúdos, como nos critérios técnicos, validação pedagógica dos itens em que a equipe é formada especialista revisa os itens checados na sua adequação com a matriz de referências, conteúdo, características técnicas, gabarito e linguagem apropriada, pré-testagem de itens de população similar, que fará a prova do Enem após a pré-testagem. Então, tem uma pré-testagem, sim, tem uma pré-testagem com os alunos. Ó, os itens são analisados estatisticamente, os resultados examinados por meio de itens apropriados, sejam identificados no BNI para a utilização de uma prova. Por meio dessa análise, é possível verificar os itens de desempenhos apropriados que devem ser elaborados ou eliminados das futuras versões da prova. O objetivo da central de pré-testagem é melhoria dos itens e, consequentemente, a melhoria dos instrumentos de interferência. Então, como é que seria? Elaboração dos itens, o INEP vai realizar aí parceria com professores credenciados, claro, em chamadas públicas ou instituições de educação superiores credenciadas, interessadas em elaborar e revisar itens para a composição das provas do Enem, que vai ter aí o objetivo dessas parcerias, que é aumentar a participação da comunidade acadêmica em todo o Brasil, de processo de avaliação, enfim, eles é testado aí por professores, tá? Tem um banco de itens, que é o sistema aí, é tudo organizadinho, ó, banco de itens das provas, que são armazenados aí de forma segura, tá? Ó, que vai ser pré-testado aí nas aplicações, umas amostras nos alunos, tá? Que destina aí de forma empírica a avaliar a qualidade técnico-pedagógica e psicométrica dos itens nessa etapa e tem como importantes para aumentar a precisão da prova dos participantes. Então, ela é testada, ó, a gente tem aqui ó, os pré-testes, que vai ser as respostas dos alunos que vai realizar aí uma série de análises estatísticas pedagógicas, a dificuldade de cada questão, discriminação, possibilidade de acertos ao acaso, tá? Então, olha só, as questões aí adequadas são encaminhadas por esse banco nacional, tá? Dos itens da elaboração de prova e as questões que eles acharem que não são adequadas, eles descartam. Então, tem todo o procedimento, olha só, né, para se elaborar aí as provas, ó. Principais dúvidas. Então, olha só, vamos lá. Responderemos a seguir algumas questões mais frequentes perguntadas pelos participantes. Por que eu tirei uma nota menor neste ano e acertei um número maior de questões que no ano passado? Por quê? Olha só, estimo que a proficiência na TRI não é calculada diretamente pelo número de acertos. Ela envolve os parâmetros de itens que foram acertados quanto errados. Então, é todo um conjunto, tá? Dessa forma, a causa desse resultado pode decorrer de uma última prova ser composta por itens mais fáceis, como as características do seu padrão de resposta nela, que poderiam ser mais coerentes com a proficiência menor, por exemplo, caso você tenha aí errado itens mais fáceis. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Que muitos participantes falam, ai meu Deus, eu tirei uma nota maior no Enem passado e uma nota menor nesse Enem, e se Deus quiser vocês vão tirar uma nota boa nesse Enem, tá, gente? Enfim, mas é só uma comparação, né? Pega lá, ó, faz de conta que vocês tiraram, que o aluno tirou uma nota menor em 2021, maior em 2021, uma nota menor em 2022, 2022 não, vamos colocar aqui, ó, 2019, 2020, e uma menor em 2021, e uma maior em 2022, por que não? Enfim, o que acontece? Por que ele tiraria aí uma nota menor em 2021 ou uma maior em 2023? 2022, né? De 2022. O que acontece? O que ele quer dizer aqui? Se ele tirou uma nota menor no Enem de 2020, em 21, por exemplo, e uma menor, por exemplo, em 2019, uma menor em 2000, uma maior em 2019 e uma menor em 2021. Por que isso acontece? Ele está querendo dizer aqui que ele acertou mais questões fáceis no de 2019. E no de 2021, ele já acertou mais difíceis e errou mais fáceis. Então, não tem coerência, entendeu? Isso vai do desempenho do aluno em relação às questões, tá certo? Como calcular as médias mínimas, as médias das minhas notas? Então, cabe divulgar a área de conhecimento e redação significa que a instituição tem autonomia para definir os critérios, os usos das notas de ingresso. Então, quando vocês forem participar do SISU, vocês podem notar que a nota de vocês vão mudar, algumas vão mudar, tá? Tem um peso. Então, tem todo o procedimento, tá? Quando iniciar o SISU, vocês podem analisar.
Dependendo da instituição, a nota de vocês pode ficar maior, né? Se você acertou mais e se você tirou uma nota boa em redação, algumas vão descontar e vão aumentar um pouquinho, dependendo da redação. Então, assim, algumas não, né? Não vão ter o peso. Enfim, isso vai depender da instituição, tá? Da universidade que você tá concorrendo, que você colocou, né? Que você escolheu. Ó, por que minha nota é só 706 se eu acertei 40 questões na prova de ciências humanas? Apesar do número grande de acertos, é preciso analisar a coerência das respostas na prova. Provavelmente das 5 questões você errou, deve haver algumas questões bem fáceis e por isso o acréscimo não foi maior. É importante lembrar também que a nota máxima é a mesma coisa, né? Aquele negócio que a gente falou, não adianta acertar as difíceis e errar as fáceis. Se eu acertei mais questões de ciências humanas que em matemática, por que minha nota em matemática é maior? Cada área do conhecimento tem sua própria escala. Então, aí é que tá. Matemática não é mesmo que ciências humanas, que não é mesmo que linguagens, que não é mesmo que ciências da natureza. Então, né, é importante verificar o significado pedagógico da nota através da escala pedagógica para cada uma das áreas. Qual é o peso de cada questão do Enem utilizando o cálculo da nota? No Enem, são utilizados passos para o cálculo das notas. A estimação da proficiência tem como base consistência, respostas e as características parâmetros. Cada questão, entretanto, os parâmetros não são interpretados de pesos, que está errada na interferência que a divulgação dos parâmetros possibilitará a reprodução dos cálculos com simples ponderações. A utilização da TRI no cálculo dos resultados torna a prova do Enem mais difícil? Olha, a TRI no cálculo dos resultados não altera a dificuldade da prova. A TRI não modifica significativamente a classificação dos participantes em relação ao percentual de acertos. Contribui sim para detalhar melhor as notas e ajuda a evitar grande número de empates, aplicando não, ou seja, eu entendi aqui o que ele quis dizer, que não é somente um número de acertos, não é somente a nota, é comparado com um dos candidatos, mas isso não vai alterar a sua nota, entendeu? Eles vão analisar se você vai acertar as mais fáceis, se você vai acertar as mais difíceis. Se você vai errar as mais fáceis e acertar as mais difíceis, ou se você vai errar as mais difíceis e acertar as mais fáceis, entendeu? Então, isso é uma metodologia para ver o seu desenvolvimento, tá bom? Comparado aos alunos, não é somente comparado aos alunos, também pode ser que sim, mas aqui no caso, como que você está desempenhando na prova? Você está errando as mais fáceis? Você está acertando as mais fáceis? Ah, então é coerente você acertar as mais fáceis e errar as mais difíceis, é o normal, né? Você está acertando as duas, né? Então ele vai avaliar isso como um todo, o seu desenvolvimento na prova, tá bom? Olha só. Como sei se fui bem na prova depois da divulgação das notas? Meses depois da aplicação do exame, né, o INEP vai divulgar em seu site, na página do participante, o boletim do participante, ao qual registra a porcentagem dos participantes por faixa de proficiência. Abaixo dos 300, 400, 500, 600 e assim sucessivamente, com base na distribuição, é possível verificar em qual sua faixa etária sua nota se posiciona. Mesma coisa acontece com a redação, tá? Não sei se vocês já viram, ele deixa na vista pedagógica dos gráficos, ele deixa aí, depois da nota, os gráficos dos participantes, quantos tiraram 1.000, entendeu? Quantos tiraram, é bem interessante também, depois vocês darem uma olhadinha. Quais as notas máximas e mínimas? Não, mínimas e máximas nas provas objetivas. As mínimas variam dependendo das questões das provas. Como as questões das provas são as mesmas em cada ano, temos as notas mínimas e máximas diferentes na divulgação dos resultados. O INEP disponibilizará as notas mínimas e máximas das provas. Beleza, entendendo tecnicamente a TRI, aí é a questão do cálculo, tá, gente? Então tem todo um cálculo aqui, né? Não é porque o canal não é bom em exatas, mas enfim, tem todo esse cálculo aqui, ó. Antes de começar a explicar a TRI, iremos começar a propriedade, enfim. São muitas coisas aqui, né? Olha só, tipos de cálculos. Tem um cálculo, tá? Ó, método logístico de 3 parâmetros. Então, olha só, né? Os parâmetros ínteres estimados para todos os itens de uma mesma área de conhecimento. Então, tem todo um cálculo. Esse é o cálculo matemático. Eu vou deixar aqui para vocês, só para vocês verem como é que é calculado, ó. Utilizado esse cálculo aí, tá, gente? Bem doidão, mas enfim. Para quem é bom em exatas, deve amar, né? Esse modelo que é utilizado, ó. O algoritmo é executado em 2 passos e funciona da seguinte maneira. Então, tem todo o cálculo matemático, proficiência da nota. Enfim, gente, acabou.
Então tá, gente, olha só. O que que acontece? O objetivo desse vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, tomara que tenha ajudado vocês. O objetivo desse vídeo é exatamente esse, tá? Esclarecer para vocês como que é corrigido o Enem. Como é feita a correção. Então, não se preocupe quando a gente fala, ah, meu Deus, não se preocupe só com o número de acertos. Por quê? Porque não é somente isso que é levado em conta. Vocês viram aqui no vídeo, né, na própria explicação do Enem, né? Inclusive tem aquele cálculo doidão lá. Enfim, o que que acontece? Ele vai avaliar como um todo o seu desempenho na prova, tá? Se você errou questões fáceis, se você acertou questões fáceis, ou se você acertou uma difícil e errou uma fácil, ou se você errou uma fácil e acertou uma difícil. É a mesma, é a mesma coisa, né? Ou se você acertou uma fácil e errou uma difícil. Então, ele vai calcular a sua nota como um todo, em todas as áreas do conhecimento. Então, tem toda uma maneira diferenciada de correção. Então, não se preocupem tanto com com o número de acertos, gabaritos, porque o próprio INEP vai ter um método de corrigir sua prova, tá bom? Então, não se preocupem tanto com isso. Achei interessante trazer essas informações aqui no canal. Eu acho que não tem essa explicação da Tri, mas eu vou deixar esse vídeo guardadinho aí para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Créditos, claro, ao site do INEP, por disponibilizar essas informações. Achei interessante ele trazer essas informações para os candidatos, porque muitos ficam perdidos e realmente, gente, não tiro a razão de vocês. É normal vocês se ficarem perdidos, né? Ai, meu Deus, quantas que eu errei, ficarem preocupados, quantas que eu acertei. Então não se preocupem tanto com isso, tá bom? Tranquilize o coraçãozinho de vocês e deixe pro INEP corrigir, tá? Eles têm profissionais lá qualificados, né, que vão aí corrigir devidamente as provas, as redações também. Tem uma banca aí de corretores, todos eles são treinados para isso, então não se preocupem com isso, com a nota de vocês, né? Eles têm os métodos de correção, tá bom? Fiquem tranquilos, enfim, tomara que vocês tenham uma nota boa, então não se preocupem com isso, tá bom? E a gente vai disponibilizar vídeos aí no canal, a gente espera ajudar vocês, quem for fazer o de 2023 aí também, tem uns vídeos aí das outras questões dos Enems anteriores, a gente espera que ajude vocês também, né, de alguma forma, né, e não deixem de acompanhar aí os vídeos das questões. E é isso, gente, eu espero ter ajudado vocês a esclarecer um pouquinho sobre a Tri, porque eu entendo a dúvida de vocês, né, também era dúvida minha, então eu acredito que vocês também devam ficar em dúvida em relação a como é corrigida essa prova, né, essa prova de nível nacional tão temida aí por muitos estudantes, né, então, tem toda uma avaliação, vocês perceberam? Tem até uma avaliação com os alunos, os pré-testes. Então, assim, ele é bem elaborado, né? E tem uma maneira diferenciada de corrigir, né? Eles avaliam aí o aluno como um todo, né? Como que ele acertou, quantas ele acertou. Por isso que tem aí essa diferença de correção, né? Não é igual às provas comuns de número de acertos, somente isso, né? Eles avaliam também o teor das questões, né? Como que é essa questão? Se ela é fácil, difícil? Como é que seria isso? Então, eles avaliam também, tem todo um método aí de correção, tá bom, gente? A Tri, ela tem os cálculos bem complexos, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos um pouquinho sobre como que é feito aí, né, esse método de correção, esclarecido um pouquinho, acalmado um pouquinho a mente de vocês, tá bom? Espero de verdade ter ajudado. E vejo vocês aí nos próximos vídeos. Um abraço aí e bons estudos para vocês. E claro, feliz 2023, né?